Abram aí, por favor, meus irmãos, as suas Bíblias, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. É o último versículo desse livro. Lembrando, do nosso tema, crescimento espiritual, nós vamos passar, se Deus assim permitir, alguns domingos estudando acerca desse assunto, pelo menos uns 12 ou 13 domingos, se Deus assim permitir. O que nós iremos tratar, na verdade, tem como base um dos livros melhores em relação a esse assunto, que é Crescimento Espiritual, de A.W. Pink. Eu não vi esse livro em português, ele tem a versão dele em inglês. Inclusive nós estamos fazendo uma tradução até mesmo para poder estudar, e aí depois que tiver completo, aí a gente pode até repassar aos irmãos, para que os irmãos possam fazer a leitura desse livro, que é a base, vamos assim dizer, do nosso estudo. A versão em inglês é Spiritual Growth, então, Crescimento Espiritual é uma das melhores obras dentro desse tema, dentro desse assunto. Abram aí, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos fazer todos juntos a leitura nesse trecho. É apenas um verso, e não obstante nós podemos ter versões diferentes, mas no grosso a gente vai ter uma versão que vai nos identificar. Vamos lá todos juntos, a uma só voz. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, versículo 18. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, a vida, no seu sentido geral, ela sempre requer crescimento. A vida, ela sempre requer crescimento. Dito de outra forma, nós podemos falar que qualquer organismo vivo, qualquer organismo que possua vida em si, necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver. Isso a gente aplica em relação à vida humana, isso a gente aplica em relação à vida animal, no sentido geral, isso a gente aplica inclusive em relação ao mundo das plantas ou ao mundo vegetal, vamos assim dizer. Repetindo, tudo que vive, tudo que possui vida, obrigatoriamente tem que crescer, tem que se desenvolver. No sentido espiritual, também nós requeremos crescimento. Na verdade, no sentido espiritual, Deus, Ele requer crescimento, Deus, Ele requer desenvolvimento. Uma vez que Ele, Deus, pela sua graça, uma vez que Ele, Deus, pela sua misericórdia, implantou nova vida, vida espiritual, através da regeneração, em nossas vidas, em nossos corações, o que é que se espera agora? O que é que se requer agora de alguém que experimenta desse privilégio em sua vida? Que ele cresça no sentido espiritual, que ele progrida na sua vida com Deus, que ele se desenvolva espiritualmente. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós podemos afirmar que crescimento espiritual é obrigatório para todo e qualquer salvo. Crescimento espiritual é obrigatório para toda e qualquer pessoa que experimenta da graça salvadora em sua vida. E eu queria que ficasse muito bem frisado, eu queria que ficasse muito bem entendido essa verdade. Crescimento espiritual não é uma opção, crescimento espiritual é uma obrigação que recai sobre a vida de toda e qualquer pessoa que experimenta da nova vida em Cristo Jesus. Nesse texto que nós acabamos de ler, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18,
nós encontramos essa ordem, nós encontramos esse imperativo, ou seja, essa obrigatoriedade que nós temos de nos desenvolvermos espiritualmente, muito clara, muito explícita nesse sentido, sendo mostrada pelo autor sagrado. Aqui nesse trecho de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro ele está se dirigindo especificamente aos cristãos da Ásia Menor, com vistas a fortalecê-los, ou seja, a fortalecer esses cristãos quanto ao retorno glorioso de Cristo, quanto ao retorno glorioso do nosso Salvador. Por quê? Porque quando nós analisamos o contexto, sobretudo quando nós analisamos todo esse capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro, nós percebemos, meus irmãos, minhas irmãs, que haviam escarnecedores que estavam pondo dúvidas, que estavam questionando se Cristo retornaria ou não para buscar a sua igreja. Veja a situação, versículos de 1 até o versículo 4. Olhem só, 2 de Pedro 3, de 1 a 4. Diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Vejam agora, versículos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E o que é que esses escarnecedores falarão? Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, da vinda de Cristo. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, a realidade era essa. Escarnecedores que estavam pondo dúvida em relação à veracidade, em relação à certeza do retorno glorioso de Cristo para buscar a sua igreja. E o que é que Pedro faz diante dessa circunstância? O que é que Pedro faz diante dessa realidade? Ele mostra, em primeiro lugar, que Deus ele tem o controle do tempo, o controle completo do tempo no seu sentido humano. Vejam aí, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, de um lado, havia os escarnecedores. Será que Cristo retornará? Será que ele voltará? E o que é que Pedro faz? Não se preocupe, meus irmãos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Por quê? Deus ele tem o controle do tempo. Mas não só isso. Pedro mostra àqueles irmãos que Deus, ele é o Deus paciente. Versículo 9, ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que nenhum perca ou pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então ele mostra o controle que Deus exerce no tempo, ele mostra a paciência de Deus, e ele mostra que Cristo verdadeiramente retornará, e retornará repentinamente. Versículo 10, olhem só o que ele diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então Pedro ele dá essas 3 orientações. Deus ele tem o controle do tempo, Deus ele é paciente, Cristo retornará, e fazendo isso ele estava encorajando aos irmãos para esse fato. E até que se desse esse acontecimento, ou seja, até que se desse o retorno glorioso de Cristo, o que é que os irmãos deveriam fazer? Como é que os irmãos deveriam proceder? Simples, Pedro fala: que eles crescessem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu contextualizei essa passagem de maneira proposital, justamente para isso, para mostrar, meus irmãos, para mostrar, minhas irmãs,
esse imperativo que a Bíblia coloca sobre nós, essa ordem que Deus ele prescreve para o seu povo, de crescermos na graça, de crescermos no conhecimento de Cristo, porque o retorno do nosso Salvador é breve, o retorno do nosso Salvador está próximo, por mais que pessoas duvidem, por mais que escarnecedores venham desmerecê-lo, esse fato ele não vai ser mudado, esse fato ele não vai ser alterado. E enquanto ele não acontece, cabe a nós, como seu povo aqui na terra, cabe a nós, como igreja sua aqui na terra, fazermos o quê? Crescermos em graça, crescermos em conhecimento na pessoa de Cristo, na pessoa do nosso Salvador. Por isso, irmãos e irmãs, hoje com a graça de Deus, nós iniciaremos uma série de estudos sobre esse tema, crescimento espiritual. Hoje pela manhã, por exemplo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma visão geral acerca desse tema. A gente vai fazer uma introdução geral acerca desse assunto. E na medida em que nós formos avançando, esmiuçá-lo em muitos detalhes, para que assim nos aprofundemos em relação a esse tema, mas, acima de tudo, para colocarmos em prática tudo aquilo que nós, pela graça do Senhor, iremos estudar nas próximas semanas. Então, hoje, basicamente, nós queríamos dividir o nosso estudo em 3 pontos. Nós queríamos dividir o nosso estudo em 3 divisões. Em primeiro lugar, eu queria dar para vocês uma definição. Em primeiro lugar, eu queria conceituar para vocês o que é crescimento espiritual. Uma vez que é esse o tema que nós iremos abordar, uma vez que é este o assunto que nós iremos estudar, então a gente tem que partir do começo. E qual é o começo? Poder conceituar. Qual é o começo? Poder definir. Qual é o começo? Poder dizer o que de fato é crescimento espiritual. Essa expressão, irmãos e amigos, crescimento espiritual, é apenas uma de muitas que são utilizadas para expressar essa nova realidade que eu, você, todos nós desfrutamos pelo fato de termos sido salvos em Cristo Jesus. Há autores, por exemplo, que ao invés de usar a expressão crescimento espiritual, eles usam a expressão crescimento na graça. São sinônimos. Tanto uma como outra expressam essa mesma realidade. Ou nós podemos falar de crescimento espiritual, ou nós podemos dizer crescimento na graça, porque ambas retratam o desenvolvimento de várias facetas da nossa vida, uma vez que a graça espiritual foi implantada no nosso coração. Quando nós olhamos, irmãos e irmãs, para a palavra do Senhor, nós vemos algumas descrições que vários autores sagrados eles fazem acerca dessa nova realidade de Cristo Jesus na nossa vida e como essa nova realidade vai impactar em desenvolvermos vários aspectos que até então não eram vistos, que até então não eram experimentados nas nossas vidas, mas que uma vez que nós somos salvos, uma vez que a nova vida passa a ser realidade na nossa existência, uma vez que Deus nos regenera, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, uma série de virtudes, uma série de dons, uma série de qualidades espirituais, elas vão se manifestar, elas vão se desenvolver na nossa vida, e a somatória de tudo isso é o que nós chamamos ou crescimento espiritual ou crescimento na graça. Vamos ver algumas dessas virtudes, o seu desenvolvimento, o seu crescimento na nossa vida. Em primeiro lugar, crescer espiritualmente, em primeiro lugar, crescer na graça, consiste em crescer na fé, consiste em aumentar o nosso amor. Crescer espiritualmente, crescer na graça, consiste em nós aumentarmos a nossa fé, consiste em nós desenvolvermos o nosso amor. Vejam aí, por favor, 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Isso é um aspecto do crescimento espiritual. Quando você desenvolve na fé, quando você desenvolve no seu amor. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo. Veja agora,
2 Tessalonicenses 1:3. 2 Tessalonicenses 1:3. Vou repetir. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graça a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Pois a vossa fé, veja, cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Veja o detalhe, uma fé que cresce, veja o detalhe, um amor mútuo que aumenta. Veja que em termos de salvação, a fé salvífica já é uma realidade na nossa vida. Em termos de salvação, o amor que nós devemos ter uns pelos outros também já é uma realidade. Contudo, não são virtudes estagnadas. Não, eu tenho fé, não, eu tenho amor, pronto, se estabilizou, acabou, não tem mais necessidade. Não, meus irmãos, na visão do apóstolo Paulo, a nossa fé ela tem que crescer. Na visão do apóstolo Paulo, o nosso amor uns pelos outros, ele tem que aumentar. Então, isso faz parte daquilo que nós chamamos de progressão da vida cristã. A fé já é uma realidade, ela precisa ser desenvolvida. O amor já é um fato, ele precisa crescer. E o que é isso? Isso é o que nós chamamos de crescimento espiritual. Todos nós confiamos em Cristo, todos nós depositamos a nossa esperança nele. Mas na medida em que nós aprofundamos a nossa comunhão com o Senhor, à medida em que nós crescemos espiritualmente, essa fé, ela fica mais intensa, ela fica mais fortalecida, e às vezes acontecem as coisas mais contrárias, humanamente falando, nas nossas vidas, mas aquela nossa confiança, ela permanece inabalável. Isso muitas vezes muda. Na verdade, isso muitas vezes diferencia de um cristão para outro. Uma vez, ou alguns cristãos, melhor dizendo, eles têm essa firmeza diante das circunstâncias contrárias, diante das adversidades, de estar sempre naquela constância, de estar sempre naquela confiança. Por quê? Ele teve a sua fé desenvolvida, ao passo que outros confiam, mas não na mesma intensidade, confiam, mas não da mesma forma. E o que é que diferencia? O que é que diferencia um cristão do outro? O fato de eles terem crescido ou não em termos espirituais. Da mesma forma é o amor. No caso aqui que o apóstolo Paulo coloca, isso que ele chama de amor mútuo. Às vezes nós temos uma maior resignação, às vezes nós temos uma maior disposição de amar o nosso irmão em Cristo, não obstante suas falhas, não obstante seus erros. Por quê? Tivemos aprofundado essa virtude no nosso coração. Com outros, às vezes, essa mesma regra não funciona, essa mesma regra não é realidade. Por quê? Ele não se aprofundou em termos espirituais. Então, eu queria justamente chamar a atenção dos irmãos para esse fato. Tudo isso depende do nível de crescimento que nós temos na nossa vida com Deus, aumentando a nossa fé ou aumentando o nosso amor. Mas não só isso, aumentando no nosso conhecimento de Deus, no nosso conhecimento do Senhor. Abram, por favor, aí, livro do profeta Oséias, capítulo 6. Vamos lá para o Antigo Testamento. Esse é um texto muito conhecido, vez por outra eu gosto de citá-lo, porque ele reflete justamente essa verdade. Aqui o nosso crescimento no conhecimento de Deus. Aqui o nosso crescimento, o nosso crescimento no nosso conhecimento espiritual. Veja, Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Destacando sobretudo a parte inicial do verso. Olha só a realidade do servo de Deus. Oséias 6, versículo 3. Olhem só aí a realidade do servo de Deus. Olhem só. O que compete a nós, aquilo que é a nossa responsabilidade. Veja o que o profeta diz, 6:3. Olha só. Conheçamos, é um fato, a gente tem que conhecer, mas ele segue. E prossigamos em quê? Em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Você tem a experiência, o conhecimento de Deus? Tem, beleza, muito bem. Mas você vai parar por aí? Não. De acordo com o ensino profético, de acordo com Oséias, a gente tem que prosseguir no nosso conhecimento de Deus. Conhecemos um pouco dele hoje? Sim. Devemos conhecer um pouco mais amanhã. Devemos conhecer ainda um pouco mais depois de amanhã. E assim sucessivamente ao longo de toda a nossa existência, ao longo de toda a nossa peregrinação aqui na terra. O que é isso, meus irmãos? Crescimento espiritual. Quando o seu conhecimento de Deus se aprofunda, quando o seu conhecimento do Senhor se intensifica na sua vida. Então, é crescer na fé? Sim. É crescer no amor? Sim.
mas também é crescer no conhecimento. Repito, isso não deve estar estagnado, mas deve estar sempre se desenvolvendo na nossa vida. E vou um pouco mais adiante. O crescimento espiritual envolve em nós aperfeiçoarmos a nossa santidade. O crescimento espiritual envolve nós aperfeiçoarmos a nossa santidade. Somos santos? Sim, Deus nos separou, implantou a nova vida em nós. Já não pertencemos ao mundo, já não estamos mais escravos dos nossos delitos e dos nossos pecados. Mas e agora? O que eu devo fazer? Eu devo estar acomodado com essa minha situação? Não. A Bíblia diz que eu devo aperfeiçoar a cada dia, a cada instante, a minha vida de piedade, a minha vida de santificação. Olhem o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Isso é o que nós chamamos de dinâmica da vida cristã. Isso é o que nós chamamos de dinâmica da vida cristã. A vida cristã ela é dinâmica. Ela é algo que vai evoluindo, ela é algo que vai se desenvolvendo. Quando você é o mesmo que sempre foi, aí você tem um motivo muito grande de ficar preocupado. Nós não podemos ser assim. Temos que avançar, temos que crescer, temos que aperfeiçoar, temos que desenvolver. É nisso que consiste o crescimento espiritual, o desenvolvimento de todas essas virtudes: amor, fé, conhecimento e, no caso aqui, santidade. Olhem só, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Olha só. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, veja a exortação apostólica: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. E olhem só agora: aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando, melhorando a nossa santidade no temor do Senhor. Somos santos? Sim. Estamos nos descompatibilizando de toda a natureza pecaminosa? Sim. Isso deve acontecer continuamente. Isso deve acontecer progressivamente na nossa vida. E repito, quando isso acontece, nós estamos nos desenvolvendo na graça, nós estamos nos desenvolvendo em termos espirituais. Então, outras coisas eu poderia falar acerca do crescimento dessas virtudes cristãs, que envolve o nosso crescimento espiritual, que envolve o nosso crescimento na graça. Mas, por amor ao tempo, eu vou me restringir apenas a essas três. Depois, se você quiser, você pode ter acesso ao material, e aqui nós colocamos outros aspectos nos quais nós devemos crescer. Por exemplo, devemos nos desenvolver no amor e no conhecimento de Deus. Tem lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9. Nós devemos crescer seguindo na justiça, de uma vida justa diante do Senhor. Tem lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Nós precisamos experimentar constantemente uma transformação da nossa mente. Tem lá em Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Nós devemos progredir em toda boa obra. Nós temos lá em Filipenses capítulo 3, versículos 12 até o versículo de número 14. E por aí eu podia dar uma lista quase que infinda de virtudes que devem ser desenvolvidas, e que o desenvolvimento de todas essas virtudes consiste no nosso crescimento espiritual, consiste no nosso crescimento na graça. Assim, meus irmãos, assim, minhas irmãs, nós podemos dizer que crescimento espiritual é o desenvolvimento da nossa salvação em todas as suas realidades: fé, amor, conhecimento, justiça, obediência, santidade e assim sucessivamente, tendo em vista a glória de Deus e o aprimoramento do caráter de Deus em nossas vidas. Eu vou repetir: crescimento espiritual é o desenvolvimento da nossa salvação em todas as suas realidades: fé, amor, conhecimento, justiça, obediência, santidade e por aí vai, tendo em vista a glória de Deus e o aprimoramento do caráter de Deus nas nossas vidas. Mas se você não quiser essa definição, porque ela é um tanto quanto extensa, você pode pegar outra. Ou seja, de maneira mais direta, crescimento espiritual tem a ver com a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Tem a ver com o caráter de Cristo sendo formado na nossa vida. E isso deve acontecer em todo e qualquer salvo. Isso deve acontecer em todo e qualquer cristão. Cristo reside em nós. Ele mora em nossas vidas através do seu Espírito Santo. E na medida em que nós desfrutamos dessa realidade, na medida em que nós somos morada de Deus,
o caráter de Cristo está sendo imprimido nas nossas vidas. E na medida em que nós vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo, nós estamos nos desenvolvendo em termos espirituais. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Crescimento espiritual é isso, parecer com Cristo. Crescimento espiritual é isso, é ser semelhante a Cristo. Efésios 4,15. A gente vai chegar ao nível máximo dessa condição? Não vamos. Mas a gente tem que desenvolver, enquanto aqui nós estivermos. Essa é a dinâmica, repito, da vida cristã. Efésios capítulo 4, versículo 15. Olhem só o que Paulo fala aqui, ó, Efésios 4, versículo 15. Ele diz: mas, seguindo a verdade em amor, veja agora a orientação do apóstolo Paulo para todos nós. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa obrigação. Essa é a nossa responsabilidade. Crescer, para cada vez mais parecer com a pessoa de Cristo, parecer com a pessoa do nosso Salvador. Em fazendo isso, em se dando esse processo na nossa vida, o que é que está acontecendo? O que nós chamamos de crescimento espiritual ou crescimento da graça. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente compreende essa verdade, a gente chega à conclusão de um fato, ou seja, que é contraditório um crente não estar se desenvolvendo no seu crescimento espiritual. É contraditório um salvo não estar crescendo na graça. Alguém chegar para você e dizer: eu sou crente. Alguém chegar para você e dizer: eu sou salvo, mas eu não estou crescendo espiritualmente, eu não estou crescendo na graça. Essa é uma afirmativa um tanto quanto contraditória, em razão da realidade espiritual que essa pessoa diz ter, que essa pessoa diz experimentar. Por quê? Uma vez que a nova vida está operando nele, uma vez que a regeneração lhe deu essa nova vida ela tem que se desenvolver, essa nova vida ela tem que crescer em todos os seus aspectos, conforme nós vimos, no conhecimento, na fé, no amor, na justiça. Pode ser que o meu crescimento espiritual não seja tão intenso assim. Pode ser que não esteja crescendo em todas as facetas da minha vida cristã. Pode sim, mas algum crescimento tem que haver. Algum crescimento tem que ter, porque se não tiver, o negócio está difícil, o negócio está complicado. Veja, por exemplo, uma ilustração que a gente tira da vida humana. Uma criança, ela nasce, né? Depois de 9 meses, pelo menos essa é a previsão normal, né? De gestação no ventre da sua mãe. Ela nasce, e conforme nós sabemos, na medida que ela nasce, ela tem todas aquelas carências, ela precisa de todos aqueles cuidados, existe todo aquele regramento de banho, de alimentação, enfim, todo o cuidado que você tem. Então você admite isso nas primeiras semanas, nos primeiros meses, mas aí passa 1 ano, 2, 3, e aquela criança que nasceu carece dos mesmos cuidados que ela carecia quando nasceu. Há ou não há uma coisa errada quando isso acontece? Ela não se desenvolveu em termos cognitivos, ela não se desenvolveu em termos locomotores, ela não se desenvolveu em termos da sua socialização. Quando isso acontece, você já fica logo o quê? Preocupado. Tem alguma coisa errada. Essa criança não está crescendo ou se desenvolvendo como ela deveria se desenvolver. Alguma coisa está acontecendo nela, alguma coisa está operando nela que está impedindo esse crescimento, esse desenvolvimento. Não é essa a reação que a gente tem? Sim ou não? Com certeza. Agora, em termos espirituais, a gente nem liga, né? Você às vezes pega um crente, 10 anos, ele ainda é um menino em Cristo Jesus, mas está tudo normal. Não, alguma coisa errada está acontecendo, algum problema ele está tendo. Eu não sei qual é ou quais são, mas sei que estão ou está acontecendo algum tipo de problema. Infelizmente a gente não faz essa ligação, infelizmente a gente não faz esse link, né, como nós gostamos de dizer. E às vezes a gente admite como normal alguém que, não obstante ter um certo tempo de vida cristã, ter se disposto a certo conhecimento da palavra, ainda permanece um menino em Cristo, ainda permanece uma criança em Cristo Jesus. Tem coisa errada,
tem problema, tem alguma dificuldade. E é justamente por causa disso que a gente tem que trabalhar esse tema, considerar, para que assim a gente possa fazer, se possível, as devidas correções. Eu sempre gosto de dizer que um crente que não cresce espiritualmente, ele vive aquilo que eu gosto de chamar de anomalia espiritual. Está anormal. O normal não é assim. O normal não é assim. Então, repito, todo crente, todo salvo, toda pessoa que experimenta da nova vida em Cristo Jesus, obrigatoriamente, ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver. Por isso, quando você entende esse fato, você vê essa grande contradição. Eu sou salvo, mas eu não estou crescendo espiritualmente. Eu sou salvo, mas não me importa em crescer espiritualmente. Há uma grande contradição em palavras, em afirmativas como essa. Ok? Então, em primeiro lugar, o que é que eu queria destacar? A definição do que seja de fato crescer espiritualmente. É parecer mais com Cristo, é parecer mais com o Senhor em todas as suas virtudes, em todas as suas qualidades. Em segundo lugar, eu queria mostrar para vocês a necessidade de nós estudarmos esse tema, crescimento espiritual. A necessidade de nós estudarmos um assunto como esse. Porque talvez você se pergunte, talvez você se questione, mas por que nós devemos estudar um tema como esse, crescimento espiritual? Por que nós devemos estudar um assunto como esse, crescimento na graça? Em primeiro lugar, e principalmente porque é um tema bíblico, e a gente vai ver isso sendo ensinado por todas as escrituras sagradas. Então, se é um tema bíblico, se é um tema que nós encontramos na palavra, nós temos por obrigação estudar. Contudo, não apenas por isso, nós temos outras razões, nós temos outros motivos que nos obrigam a estudarmos esse tema, crescimento espiritual. Em primeiro lugar, devemos estudar esse tema porque ele é importante. Devemos estudar esse tema porque ele é importante, porque nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, sermos capazes de avaliar corretamente se nós estamos progredindo ou se nós estamos regredindo em termos espirituais. Eu gosto sempre de dizer isso. Você não fica estagnado, espiritualmente falando. Se você não estiver avançando, você está retrocedendo. Mas parado você não fica. Então, quando alguém diz que não está crescendo espiritualmente, na verdade, ela está retrocedendo espiritualmente. Então, nós precisamos fazer essa avaliação na nossa vida. Em que nível eu estou? Progredindo ou regredindo? Mas quais são as ferramentas que eu vou ter para fazer essa avaliação? Através desse estudo, que nós vamos dar algumas coordenadas em momentos futuros, em momentos posteriores. Mas não só isso, nós devemos estudar esse tema, crescimento espiritual, porque ele é um tema um tanto quanto misterioso. Misterioso? O que eu quero dizer com isso? Veja, que quando a gente passa pelo processo de regeneração, a gente não sabe detalhes, como é que acontece a regeneração nas nossas vidas, como é que o Espírito Santo opera no nosso interior, como é que ele nos transforma através da sua palavra, e o nosso crescimento espiritual também acontece assim. De certa forma é um tanto quanto misterioso. Você vai ver os efeitos, você vai ver os resultados desse crescimento, mas como ele se dá, realmente é algo que passa desapercebido e que nós não temos a capacidade de poder enxergar verdadeiramente. E aí é necessário você saber quais são os indícios, você saber quais são as evidências de alguém que cresce espiritualmente, para que esse processo misterioso que acontece no seu coração, você possa de fato entender que você está experimentando em sua vida. Em terceiro lugar, nós devemos estudar esse tema do crescimento espiritual, porque é um tema um tanto quanto difícil. Difícil? O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, meus irmãos, a gente passa por aquilo que nós chamamos de conversão de crise. O que é uma conversão de crise? É quando você vive mergulhado no mundo, quando você vive mergulhado no pecado, e de repente Deus, pela regeneração, transforma a sua vida. Então a mudança ela é nítida, a mudança ela é clara. Mas muitas vezes, na nossa vida espiritual, a gente não consegue perceber essa mudança no seu sentido claro. Muitas vezes ela acontece de maneira muito imperceptível, muitas vezes você não consegue experimentá-la com mais facilidade, ou enxergá-la com mais facilidade. Por isso é um tema difícil, por isso é um tema que deve ser trabalhado, principalmente quando você tem uma luta constante com o pecado. Há crentes que vivem, sobretudo em virtude da sua realidade anterior, tentações, pecados na sua vida, e ele vai derrotando, vai lutando, vai vencendo, e muitas vezes a luta é tão intensa que eles não conseguem perceber que estão crescendo na graça, quando na verdade estão. Então,
é um tema difícil, por isso é necessário nós podermos trabalhá-lo. E em quarto lugar, porque é um tema prático. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a gente percebe que Deus nos dá alguns meios, através dos quais nós nos desenvolvemos espiritualmente. E uma vez que nós nos sujeitamos a estes meios, uma vez que pela graça nós os executamos em nossas vidas, o resultado imediato é que nós vamos crescer. Mas aí fica a pergunta, quais são esses meios, mediante os quais eu me desenvolvo na graça? Por isso nós vamos trabalhar esse tema, por isso nós vamos trabalhar esse assunto. Então, pelo menos 4 razões, pelo menos 4 motivos. É importante, é misterioso, é difícil e também é prático. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, passar desapercebido em relação a esse tema. Precisamos considerá-lo, mas não considerar de qualquer forma, não considerar de qualquer maneira, mas considerar esse tema com atenção, não só vendo o seu aspecto teórico, como a gente vai ver aqui ao longo de várias semanas, mas examinando tudo aquilo que a gente vai ver, tudo aquilo que a gente vai estudar, à luz das Escrituras e comparando com a minha vida, no caso com a vida de cada um de nós. Então, o nosso objetivo a trabalhar esse tema, ou para trabalhar esse tema, é justamente fazer isso, fazer essa análise espiritual, essa avaliação espiritual, não é da vida das outras pessoas, mas é da nossa própria vida, para que assim a gente possa constatar erros, falhas, para que assim a gente possa aperfeiçoar aquilo que está bom e assim a gente poder prosseguir nesse processo de desenvolvimento espiritual. Então, precisamos estudar esse assunto. Então, em primeiro lugar, nós vimos a definição. Em segundo lugar, de maneira bem rápida, nós vimos a importância do estudo desse tema. E, em terceiro lugar, para poder fechar o nosso estudo na manhã de hoje, eu queria que nós considerássemos, meus irmãos, minhas irmãs, alguns equívocos, alguns erros sobre o crescimento espiritual. Alguns equívocos, alguns erros sobre o crescimento espiritual. A W. Pink, ele fala justamente isso. Ele diz que o crescimento na graça é um tema necessário e mal compreendido. O crescimento na graça ou o crescimento espiritual é um tema necessário e mal compreendido. Necessário porque todos nós temos essa carência de aprendermos acerca desse assunto. Por outro lado, é um tema um tanto quanto mal entendido, onde as pessoas fazem certas distorções. E quando você distorce esse ensino, quando você distorce esse assunto, você colhe para si grandes prejuízos no sentido espiritual. E aqui eu queria compartilhar pelo menos 3 erros, pelo menos 3 equívocos que muitas vezes as pessoas têm quando a gente trata desse assunto. Que assunto? Crescimento espiritual. Aí você pode perguntar, quais são esses 3 erros? Aí você pode perguntar, quais são esses 3 equívocos? Em primeiro lugar, crescimento espiritual está relacionado a tempo de conversão. Infelizmente, muitas pessoas pensam isso. Não, se eu tenho muito tempo de conversão, se eu tenho muito tempo de salvo em Cristo Jesus, então eu estou crescendo espiritualmente. Não necessariamente. Não necessariamente. Tempo de conversão não é a mesma coisa de crescimento espiritual. O ideal era que fosse assim. E como eu gosto sempre de dizer, existe uma diferença muito grande entre o ideal e o real. Na nossa realidade, por fatores internos, por fatores externos, às vezes muito tempo de conversão não se traduz em crescimento espiritual. Às vezes você encontra pessoas com 10, 20, 30, 40, 50 anos de conversão, meio século de vida cristã. Mas quando você vai olhar para aquela pessoa, a sua postura, as suas palavras, o seu comportamento, você vai ver que ainda é um menino em Cristo Jesus. Quem aqui não se depara com essa situação? Talvez seja a nossa realidade, talvez seja a nossa condição. E aí quando nós olhamos para a palavra, a gente percebe, infelizmente, que isso é possível. Infelizmente, isso é possível, de pessoas ter muito tempo de vivência cristã, de pessoas ter um certo conhecimento da palavra, porém, não serem pessoas maduras em termos espirituais. Veja, por exemplo, o que o autor aos Hebreus fala, lá no capítulo 4, abram aí, por favor, capítulo 5, melhor dizendo, Hebreus capítulo 5. Eu estava pensando essa semana, meus irmãos, e eu estava estudando, pesquisando e chegando a algumas conclusões.
eu não sei, mas de todos os estudos que eu já dei, esse é o mais importante, porque ele mexe diretamente com aquilo que é essencial na nossa vida, crescimento espiritual. Então a gente tem que olhar com esse tema com mais carinho, com mais atenção, porque disso depende a nossa saúde espiritual. Veja, olha só esse caso aqui, ó. Hebreus capítulo 5. Irmãos que tinham vivência cristã, mas eram meninos ainda. Isso é um problema. Veja, o autor fala: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. A respeito de quê? Dos assuntos relacionados à nova aliança em Cristo Jesus, o cumprimento de tudo aquilo que existia no Antigo Testamento na obra de Cristo, que ele falou desde o início do capítulo 5. Ele fala, versículo 12: pois com efeito, veja, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Qual a conclusão que o autor sagrado fala? Ou chega? Meus irmãos, pelo que vocês já ouviram, meus irmãos, pelo que vocês já presenciaram, vocês já deviam ser professores, mas vocês têm a necessidade da gente repetir tudo novamente, porque ao invés de hoje vocês estarem comendo um alimento mais sólido, um pirão, vocês agora estão necessitados ainda do leitinho espiritual, do leitinho. Está errado. Muito tempo de vida cristã, mas não traduziu sem crescimento espiritual. E às vezes esse é o retrato de muitos de nós, meus irmãos, o retrato de muitos de nós. A gente tem muito tempo de igreja, a gente tem muito tempo de vida cristã, mas via de regra a gente tem que estar voltando para o leitinho espiritual, porque a gente não tem uma capacidade de administrar uma refeição mais forte, uma refeição mais robusta. Dê um pirão a um recém-nascido que você vai matá-lo, não está apto ainda para aquilo. Agora, quando você chega a um determinado momento da sua vida, seu organismo absorve facilmente. Então, às vezes, espiritualmente, a gente está assim, como uma criança: dê só o leitinho, porque o alimento sólido eu não aguento, meu organismo não suporta, eu sou fraca ainda. Não deveria ser, não deveria ser. Olhem só o que ele fala, versículo 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E essa era a situação daqueles irmãos. Eles estavam carecidos de leite porque eles eram crianças espirituais, infelizmente ainda. Versículo 14: mas o alimento sólido é para os adultos, olha só, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então tem um alimento aqui que é mais grosso. Agora não é para todo mundo não, é para adulto, pessoas que conseguem discernir o bem e o mal. E às vezes a gente está nessa categoria ainda primeira. Qualquer coisa que se coloque na nossa frente de ensino errado, a gente abraça. Não tem aquele espírito crítico de analisar: opa, onde é que está isso? Por quê? Porque a gente não tem a maturidade. Deveria ter, em virtude da vivência que nós temos da vida cristã. Então, o primeiro equívoco, tempo de conversão, ele não se traduz em crescimento espiritual. Às vezes as pessoas pensam que não, quanto mais tempo de conversão, então estou crescendo espiritualmente. Não, isso é um equívoco, isso é um erro. O segundo equívoco: crescimento espiritual está vinculado a serviço na obra. Crescimento espiritual está vinculado a serviço na obra. Qual é a ideia errada? Vou trabalhar na obra do Senhor, vou me engajar no trabalho de Deus, e tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu desenvolver, então isso vai ser uma demonstração prática que eu estou crescendo espiritualmente. Não é assim. É bom você trabalhar na obra? Com certeza. É obrigação nossa participar da realização do reino de Deus? Não resta a menor dúvida. Mas focar somente no fazer, focar somente nas atividades, muitas vezes vai servir de empecilho para que você possa crescer espiritualmente. Porque você não vai ter tempo de ler, porque muitas vezes você não vai ter tempo de orar, porque muitas vezes você não vai ter tempo de maturar na sua vida cristã. Você vai ser um ativista religioso, faz tudo, mas não está se alimentando como deveria se alimentar. Então, é outro erro que as pessoas têm: vou trabalhar na obra. Sim, você deve fazer. Agora, não pense
que o seu trabalho na obra substitui a necessidade de crescer espiritualmente. São coisas que fazem parte da mesma salvação, mas são distintas. Uma coisa é se desenvolver, outra coisa é trabalhar. Na verdade, o desenvolvimento, naturalmente, ele nos conduzirá ao trabalho, no sentido consciente, no sentido verdadeiro, mas não o contrário. E aí, quando você olha para a palavra de Deus, você vê, inclusive pelo ensino do próprio Jesus Cristo, pessoas ativíssimas na obra, mas nem ao menos eram salvas, nem ao menos eram remidas. Veja o problema disso. Abram aí, por favor. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Me preocupa muito quando eu converso com uma pessoa assim, e ela fala muito do que faz, ou que deixou de fazer, e não fala muito daquilo que ela é. Eu fico logo com a orelha em pé, entendeu? Tem coisa errada aí. E eu sou muito minucioso nessas análises, entendeu? Gosto de ter um olhar muito crítico. Cada afirmativa eu vou analisando, vou ponderando, para ver se as coisas realmente se encaixam. Vejam aí, Mateus capítulo 7. Cristo está falando aqui dos falsos profetas, mas eu queria extrair justamente esse princípio. Esses falsos profetas fizeram muito pela obra, sem ao menos terem sido salvos. Eita, que complicação! Isso pode acontecer, meus irmãos. Judas trabalhou demais na obra, mas nem salvo era. Por isso que você tem que ter cuidado. Se preocupe em fazer a obra, mas ela tem que ser o reflexo do seu crescimento espiritual, e não o contrário. Eu vou fazer a obra porque isso vai me fazer crescer espiritualmente. Não. Isso não funciona dessa forma. Veja, versículo 22. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então vejam que eram pessoas que tinham falado a palavra, eram pessoas que tinham realizado milagres, expelido até demônios, feito muitas coisas pela obra. Mas veja o que elas escutam, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. A palavra conhecer aqui tem a ver com relacionamento, com comunhão. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ativismo, trabalho, envolvimento, sem crescimento. É um problema. Antes de fazer, a gente tem que se preocupar com o ser. Antes de realizar, a gente tem que se preocupar com nós mesmos. Como está a minha vida? Como está o meu coração? Como está o meu crescimento espiritual? E naturalmente, quando você estiver dentro de um processo de avanço no crescimento espiritual, seu engajamento na obra vai ser uma coisa a mais natural possível. Então, qual o primeiro erro? Crescimento espiritual está relacionado a tempo de conversão. Qual o segundo erro? Crescimento espiritual está vinculado a serviço na obra. Qual o terceiro erro? Crescimento espiritual é determinado por conhecimento bíblico. Crescimento espiritual é determinado por conhecimento bíblico. Isso é outro erro. Isso é outro equívoco. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu me aprofundo no estudo das Escrituras Sagradas, isso me levará a crescer espiritualmente. Não necessariamente. Se for o conhecimento pelo conhecimento, se for o conhecimento intelectual pelo conhecimento intelectual, se não for aquilo que a gente chama de conhecimento prático, de ortopraxia, não vai adiantar de nada. Essa é a grande questão que muitas vezes acontece. Existem duas coisas que a gente não pode esquecer na vida cristã: a ortodoxia, que são os conceitos corretos, os conceitos bíblicos de uma vida piedosa, de acordo com aquilo que a gente encontra na palavra. E outra coisa é ortopraxia, é você aplicar a sua ortodoxia na sua vida. Então tem gente que tem ortodoxia em termos de conceito, em termos de doutrina, mas aquilo não se reflete em verdade prática na sua vida, conduzindo as suas ações, direcionando os seus posicionamentos, dirigindo a sua vida como um todo. Aí você fez a metade do caminho só. Por isso que o conhecimento por si só, ele é bom, mas por si só, melhor dizendo, ele não gera crescimento espiritual. O conhecimento que gera o conhecimento espiritual é aquele que nos leva à prática, é aquele que nos leva à atitude, é aquele que nos leva à postura. Então, às vezes, você encontra determinadas pessoas que não têm um conhecimento tão profundo, línguas originais, não sabe de nada, mas você vê que é uma pessoa piedosa,
o pouco que ela sabe ela aplica, o pouco que ela sabe ela vivencia na sua vida. Então, eis um exemplo de alguém que cresceu espiritualmente, está crescendo espiritualmente. Por outro lado, tem pessoas que têm a Bíblia na cabeça, mas quando você vai ver a vida, quando você vai ver a postura, quando você vai ver o relacionamento dela com Deus, está muito aquém. E a Bíblia fala sobre esse perigo. Veja o que Tiago fala. Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Ortodoxia, ortopraxia. Ortodoxia, ortopraxia. São as duas coisas que a gente precisa ter na nossa vida. Somente a ortodoxia não é suficiente. Ela por si só não leva ao crescimento espiritual. Ela tem um papel importante, desde que nos ajuda a praticar e viver a palavra. Tiago 1, 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25. Olhem só o que o autor sagrado aqui nos fala. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o público para o qual Tiago aqui se dirige eram pessoas que ouviam, se deleitavam em ouvir a palavra, bons sermões, boa instrução, mas não tinham a mesma preocupação em praticar aquilo que haviam aprendido. É um problema. Verso 23. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, olha a promessa, esse será bem-aventurado no que? Realizar. Tiago até faz uma ilustração, de alguém que se olha no espelho. Dentro do contexto da sua época, os espelhos eles não eram tão polidos como os nossos, dava apenas uma visão embaçada das pessoas, e aí quando a pessoa olhava, se retirava, não sabia nem ter a noção daquilo que tinha visto. Então, assim também aquela pessoa, ouve, mas não procura praticar, ouve, mas não procura vivenciar. O que é que vai acontecer com ela? Rapidamente ela vai esquecer de tudo aquilo que ela escutou, e aí o seu conhecimento, se tiver conhecimento, não vai gerar crescimento espiritual. Então cuidemos, para que nós não erremos em relação a esse assunto. Qual o primeiro erro? Pensar que crescimento espiritual está relacionado a tempo de conversão. Não. Qual o segundo erro? Pensar que crescimento espiritual está vinculado ao nosso serviço na obra do Senhor. Não. Qual o terceiro erro? Pensar que crescimento espiritual é determinado apenas pelo conhecimento bíblico. Também não. Nós não podemos ter esse pensamento, não podemos ter essa visão, porque isso vai nos levar a uma atitude incorreta em relação àquilo que nós devemos fazer quanto ao nosso crescimento espiritual. Assim, meus irmãos, meus amigos, hoje a gente deu aquilo que eu chamo de pontapé inicial, que envolve tudo que a gente vai estudar acerca do crescimento espiritual. Talvez o que nós falamos hoje pela manhã tenha sido um tanto quanto impactante, com muitas coisas que nós pensávamos, com muitas coisas que nós imaginávamos. E eu sou sincero a dizer que o nosso objetivo era justamente fazer isso nas suas mentes, de realmente causar essas dúvidas, para que assim a gente possa trabalhar na resposta a essas dúvidas ao longo dos próximos estudos, que serão vários, com a graça do Senhor. E eu queria justamente trazer esse choque de realidade, para que a gente possa tirar das nossas mentes alguns pensamentos equivocados, para que nós possamos compreender de fato o que é crescimento espiritual, e a partir de hoje, se nós não estamos envolvidos ainda nesse processo, possamos nos envolvê-lo. Se nós já estamos envolvidos nesse processo, possamos nos envolver ainda cada vez mais, pela graça e para a glória do nosso Deus. Então, para fechar a nossa palavra na manhã de hoje, eu queria colocar aqui 3 ponderações. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar para vocês, para que vocês possam se autoanalisarem, para que vocês possam se autoexaminarem, e a partir das avaliações que vocês fizerem, verem aquilo que é necessário fazer para que o crescimento espiritual venha a ser uma realidade na vida de vocês. A primeira pergunta, escute com atenção. Se hoje, responda para você mesmo, não pense em ninguém, pense em você, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então, nós devemos ser agora o crente enxada e não o crente pá.
de trazer para as nossas vidas. Então, se hoje você se fizesse aquilo que eu gosto de chamar de balanço espiritual, né, da sua vida, uma análise espiritual da sua vida, qual seria a constatação que você chegaria em relação ao seu crescimento? Se você analisasse a sua vida, hoje, dia 25 de outubro de 2020, avaliasse o que você é como cristão, avaliasse o que você é como servo e serva do Senhor, em que nível espiritual você estaria? Você já seria um adulto em Cristo Jesus? Uma pessoa madura em Cristo Jesus? Ou você estaria ainda na juventude? Ou estaria ainda na adolescência? Ou estaria ainda na infância espiritual? Avalie sua vida, pense um pouco. E não só aqui, medite nisso o restante do dia. Segunda pergunta: qual tem sido o seu interesse particular, pessoal, em buscar crescimento espiritual? Qual tem sido o seu interesse particular, pessoal, de buscar para você mesmo? Parece redundância, né? Mas é só para enfatizar. Para buscar para você mesmo crescimento espiritual. Qual tem sido a sua ocupação nisso? Qual tem sido o seu envolvimento? Qual tem sido o seu trabalhar diariamente? Eu estou fazendo isso porque eu quero crescer espiritualmente, eu estou desenvolvendo esse exercício religioso para poder desenvolver espiritualmente. O engajamento, o seu engajamento, qual tem sido? Responda para você mesmo. Em terceiro e último lugar, analise a seguinte frase, abro aspas: sou uma pessoa salva por Cristo Jesus, mas nem tenho notado, nem tenho progredido espiritualmente, nem tenho interesse por progredir. Repetindo, sou uma pessoa salva em Cristo Jesus, mas tenho notado que nem progrido espiritualmente e que nem tenho interesse de progredir. Uma pessoa falando isso, pode até ser você mesmo. Não progrido espiritualmente e também não tenho o menor interesse de progredir. Analise essa frase, veja se ela é possível. Analise essa frase, veja se ela é contraditória ou não. E se ela está sendo uma realidade na sua vida, é momento de você parar, analisar, fazer esse balanço espiritual e em cima disso trabalhar correções, para que assim você possa, de fato, avançar espiritualmente. Ok, meus irmãos? Então hoje seria essa palavra introdutória, hoje seria essa palavra inicial. E na semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos trabalhar a raiz do crescimento espiritual. Qual é a essência do crescimento espiritual? Onde é que ele começa na nossa vida? Onde é que ele tem início na nossa vida? Vai ser o estudo, se Deus assim permitir, do próximo domingo. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.